Gênesis capítulo 2, trago esta noite, uma vez mais, uma reflexão simples, no entanto necessária para os nossos corações. C.S. Lewis dizia, e nos deixou um clássico, dizendo que o Evangelho, ele é puro e simples. E é dentro dessa essência que eu quero vos trazer uma palavra simples, mas tão somente extremamente necessária para os nossos dias. Gênesis capítulo 2, quantos encontraram, digam amém. Amém. Quero chamar a sua atenção a partir do versículo 16. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 6, para nós concluirmos a nossa leitura, nos diz assim: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Quantos podem dizer misericórdia? Não pode dizer amém numa palavra dessa, né, amados? Podeis assentar, muito obrigado. Creio que um dos objetivos das Escrituras, muito especificamente o Novo Testamento, tem como um objetivo de gerar em nós uma consciência madura de que nós nos encontramos em uma guerra espiritual. Isso está farto ao longo das Escrituras, para que nós pudéssemos conscientizar de que a nossa existência aqui nesta vida é como se fosse um campo minado, e que na verdade os nossos inimigos não é aquilo que vemos, não são aqueles que nós palpamos, mas são aqueles que nós não vemos. Gosto da expressão quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 6, quando ele aborda sobre a guerra espiritual, e então ele vai trazer uma figura dos armamentos romanos, ele vai espiritualizar. E quando ele fala acerca da salvação, ele diz que a salvação é um capacete. Gosto de um escritor antigo que diz que a salvação é um capacete e não uma touca para dormir. É interessante porque isto gera em nós uma consciência de que nós estamos salvos em Cristo, mas capacete nos remete para uma realidade de perigo. E dentro do contexto romano, nos remete para um contexto de guerra, para um contexto de ataque. Pedro vai nos lembrar de que nós estamos rodeados de um tão grande inimigo querendo nos devorar. E outros textos, o próprio Cristo vai nos orientar para nós orarmos e vigiarmos, para não cairmos em tentação. Porque na verdade o nosso inimigo, ele está vivo, ele está agindo de maneira terrível contra nós. E quando nós olhamos ao nosso redor, percebemos de que há uma destruição
crescente. Há um ataque feroz quando observa alguns príncipes de Deus se autodestruindo. Quando eu observo a situação espiritual de muitos cristãos, o próprio contexto evangélico do Brasil é preocupante. Quando nós olhamos para toda esta realidade dentro de um olhar espiritual, então nós fazemos a pergunta do salmista, quando ele diz: os fundamentos se transtornam, o que fará então o justo? Essa é uma pergunta que não pode se calar dentro do coração de um adorador. Em um tempo de conflito, em um tempo de tentações crescentes e multiplicadas, em um tempo de muitas armadilhas, em um tempo de muitas astúcias, o que fazermos para nós permanecermos em pé? O que fazermos para nós permanecermos santos? O que fazermos para nós permanecermos de cabeça erguida? De que maneira procedermos para nós manter a nossa família dentro dos valores bíblicos? O que fazermos para nós termos uns filhos saudáveis, espiritualmente dizendo principalmente? O que fazermos para eu manter a minha chamada, o ministério de Deus confiado a mim de uma maneira intacta? De que maneira viver de modo que eu não negociarei os princípios, as riquezas que Deus já tem me entregado? São essas questões que precisam estar vivas em nossa mente todos os dias. E esta noite, dentro do texto que nós acabamos de ler, quero ressaltar para todos nós um caminho de sobrevivência. O único caminho de nós permanecermos salvos, a única maneira de nós nos escaparmos dessa tão grande nuvem demoníaca e destruidora de Satanás. Você conhece muito bem essa história. Você é muito familiar com esse texto. Quando Jesus faz o homem e o planta no jardim do Éden, o coloca lá. Então Jesus vai lhe dar uma recomendação. Então Jesus vai lhe dar um mandamento. E um primeiro mandamento pelo qual Deus vai dar ao homem é para que o homem pudesse comer. Talvez seja essa a razão porque os crentes gostam de comer, não é verdade? Ou não tem crente que gosta de comer? Hoje eu tive no almoço lá que eu fiquei com medo daqueles irmãos. Eu também comi bastante, é verdade. O primeiro mandamento de Deus para o homem no Éden era para comer. Coma de todas as árvores, personificando o fruto. Comei de todos os frutos do jardim, comei. Deus, ele não entra em relação com o homem no Éden, proibindo primeiramente, mas dando-lhe a permissão para comer. Então deixa-me lhe dizer uma coisa. Deus não deu um regime para o homem. Deus deu uma dieta. Entre as diferenças entre a dieta e o regime, é que a dieta é a liberdade que você tem para comer aquilo que é coerente para a sua saúde. Então Deus vai dizer: coma, 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 se alimente, se alimente. Tudo isso que eu tenho para te dar, coma. Mas uma conjunção adversativa. Deus vai dar apenas uma observação. Do fruto da ciência do bem e do mal dela não comereis. Mas o primeiro mandamento, o mais intenso, foi para o homem comer. Mas o tempo passa. Satanás entra em cena. E ele consegue convencer a mulher a comer do fruto proibido.
E isso acontece em um determinado momento que ela passa perto daquela árvore. E à medida em que o diabo vai dialogar com ela através da serpente, ela cede e come. Então deixa-me lhe fazer uma pergunta óbvia até. Por que que a mulher comeu o fruto proibido? Você vai me dizer, é porque ela desobedeceu. Sim ou não? Sim. Mas ela desobedeceu o quê? Aí você vai me dizer, ela desobedeceu a Deus de não comer. Também. Mas primeiramente, ela estava em falha com o primeiro mandamento. E qual era o primeiro mandamento? Qual era o primeiro mandamento? Comer. Pense comigo. Se Eva estivesse comido o que Deus tinha lhe dado para comer, e se ela chegasse diante da árvore com o seu ventre cheio do que Deus havia lhe dado para comer, haveria espaço para ela comer o fruto proibido? Vamos interpretar esse texto a partir de Provérbios 27, 7. A alma farta, ela pisa em favos de mel, mas uma alma faminta, até o amargo é doce. Você já teve aquela oportunidade de vida de você sair da sua casa após uma boa refeição e você vai visitar um outro irmão e no meio da conversa, crente é bom nisso, vai lhe oferecer sempre uma refeição. E quando você se depara diante de uma outra refeição, você diz, olha, mas não dá. Não, sim, mas está gostoso, está delicioso, está bonito. Eu sei, está bonito, está gostoso assim, mas não dá, porque eu estou cheio. Qual é o caminho de sobrevivência para a igreja nesses últimos dias, diante daquilo que não se pode tocar? Qual é o caminho da sobrevivência da igreja diante daquilo que, se nós nos envolvermos, gerará morte? Qual é o caminho de escape para aqueles que estão diante de circunstâncias adversas todos os dias? Qual é o caminho do livramento? De você se alimentar de tudo aquilo que Deus te deu. Então eu aprendi que todas as vezes que nós olharmos para o Antigo Testamento, nós precisamos, a igreja precisa interpretar o Antigo Testamento à luz do Novo. Porque se nós olharmos para o Antigo Testamento fora deste princípio, nós teremos problema. E o próprio Cristo vai ratificar isso em alguns textos. Vou citar apenas um, João 5,39, quando ele diz de que todas as escrituras testificam de mim. Então eu quero te convidar a olhar para essa perspectiva bíblica do capítulo 2 de Gênesis a partir de Cristo. O que é que Deus nos deu para nós nos alimentar diante de todas as coisas? João capítulo 6. Quando Jesus é acompanhado por uma grande multidão, e a multidão segue, ele para e começa a
interpretar o sinal, o milagre do dia anterior. E ele chega desabafando com esta multidão, dizendo: eu sei porque é que vocês estão me seguindo. Eu sei que vocês estão atrás de mim. É justamente pelos milagres que eu estou operando. Eu sei que vocês estão atrás de mim pelo pão que perece. Portanto eu vos digo: trabalhai não por aquilo que perece, mas trabalhai por aquilo que permanece. E então Jesus vai dar um grito de esperança. Cristo vai dar um grito de salvação que esta multidão não quis entender. Ele vai dar um grito dizendo: ei, eis aqui o pão, aleluia, o pão vivo que desceu do céu. Eis aqui o pão da vida. E ele vai dizer mais: aquele que comer deste pão, aquele que comer desta carne, nunca terá fome. Aquele que comer de mim, ele não morrerá. Então te convido a nós reinterpretar esse texto aqui. Quando nós chegarmos diante daquilo que é proibido, quando nós chegarmos daquilo que é destrutivo, quando nós chegarmos daquilo que gera morte, e o diabo nos dirá: experimente, toque, é bonito, é encantador, é atraente. Então nós iremos dizer: Satanás, eu não tenho mais fome. Satanás, eu não tenho mais carência, porque eu estou cheio, eu estou farto. Então eu vou pisar até aquilo que é meu, porque eu estou cheio do pão da vida. Quem entende a palavra, dá um sinal com a tua mão e celebre ao Senhor. Aleluia. Deixa-me lhe dizer uma palavra esta noite. O escape de Deus para a sua igreja é uma só coisa: Cristo. A única maneira de nós nos mantermos vivos, a única maneira de nós permanecermos fortes, a única maneira de nós continuarmos em pé, é nós sendo cheios de Cristo. Porque o diabo tenta nas nossas carências. Lá um dia estava Jesus no deserto, e lá veio o diabo. Lucas nos deixa a entender explicitamente que Jesus foi tentado todos os dias. Mas todos os evangelhos, de Mateus a Lucas, eles nos especificam 3 ocasiões. Os estudiosos vão dizer que toda a tentação de Satanás a Cristo ao longo dos 40 dias se encaixa na expressão dessas 3 tentações. Satanás vai dizer assim: come, pega essas pedras, transforma em pão, come. Toma essa glória do mundo, esta fama, este poder, come dele. E Jesus vai dizer: não, porque eu estou cheio. Não é desse pão que perece, porque nem só de pão viverá o homem. Mas eu estou cheio de quê? De toda palavra que sai da boca de Deus. A
única maneira, meu querido irmão, de você prevalecer nessa vida é você entender que tudo que Deus tem para a tua vida está em Cristo. Tudo que a tua alma precisa de substância, de essência, de fôlego, está em Cristo. Então por que, pastor, que tem muitas pessoas que estão cambaleando na vida cristã? Por que muitas pessoas estão anêmicas? Por que muitas pessoas estão vulneráveis dentro da caminhada cristã? Porque ainda não entenderam que tudo que Deus tem para nos dar, Ele já nos deu em Cristo. Se você encarar Cristo apenas como estepe, se você encarar Cristo apenas como uma situação de emergência, se tu encarar Cristo apenas como uma situação de urgência, então diante daquilo que gera morte, você e eu, nós poderemos estar vulneráveis. Entenda que a única maneira de você não negociar, não se entregar, é você absorver tudo aquilo que Deus te deu em Cristo. Enxerga Cristo. Olhe para Cristo. Olhe para Cristo como se fosse não, como se é, porque de fato é tudo aquilo que Deus tem para a tua alma. Olhe para Cristo como a sua única fonte de sobrevivência. Se encha dele, se alimente dele, da sua autoridade, da sua unção, das suas virtudes, da sua mente, dos seus sentimentos. Se encha de Cristo. Pastor Alessandro, se Cristo é tudo aquilo que Deus nos deu, então por que muitas pessoas não atenciam a Ele dessa maneira? Simples. É porque o diabo tem gerado no contexto cristão que Cristo não é tudo que Deus tem para nós. Que Cristo é apenas uma parte. Então você recebe Cristo e Deus vai lhe dando coisas a mais. Mentira. Spurgeon dizia, baseado em Hebreus capítulo 1, versículo 1, Cristo é o último recurso de Deus para o homem. Deus não tem nada além de Cristo para ti. Cristo não tem outra alternativa do que a vida, do que o coração do seu Filho para nós. O nosso problema é que parece que Cristo não nos satisfaz. Parece que Cristo não nos preenche. Parece que Cristo não nos sacia. Então eu fico trêmulo quando eu vejo Simeão aguardando uma promessa. E ele dizia, eu aguardo a promessa daquele que me diz que eu vou ver o Messias, eu vou ver o Salvador do mundo. É interessante que parece-nos que Simeão não levantou expectativas. Será que eu vou ver ele pregando? Será que a primeira vez que eu vou ver ele, eu o verei fazendo milagres? Será que a primeira vez que eu o verei ele fazendo prodígios? A Bíblia não nos deixa pensar esses tipos de maquinação na mente de Simeão. Ele apenas esperava e teve um belo dia. Lá estava ele no templo. E entra um casal. Uma plebeia que cresceu num vilarejo empoeirado de Nazaré. E quando entra aquele casal com um bebê, um recém-nascido, o Espírito Santo move, dizendo, Simeão, é hoje o dia da promessa se cumprir. Mas Deus, eu não estou vendo uma nuvem diferente, eu não estou vendo o sol brilhar diferente, eu não estou vendo o vento dizendo que é hoje. Espere,
Às vezes as grandes promessas de Deus na sua vida virão em dias comuns. É hoje, Simão, quando ele é movido pelo Espírito para se encontrar com Maria e com José. E quando ele pega aquele bebê recém-nascido, o maior mistério da graça, como pode um Deus onipotente, onisciente, onipresente, um Deus acima de tudo, acima de todas as coisas, está dentro de um bebê. Quando Simeão olha para aquele bebê, e o Espírito testifica dizendo: eis aí o Salvador do mundo. Ele vai entoar um cântico, talvez compor. Então ele vai dizer: Deus pode me despedir em paz, porque os meus olhos já viram a salvação. Parafraseando, Deus, eu posso morrer, porque a única coisa que me importava nessa vida, os meus olhos já viram Cristo. Cristo te basta, amado. Se eu te dizer esta noite que tudo que Deus tem para a tua vida é unicamente Cristo, Cristo te basta. Ou você está esperando acontecer uma outra coisa, um outro evento, um outro sinal para te abastecer e saciar? Ou você está esperando um evento miraculoso, exorbitante acontecer? Será que Cristo não te basta? Será que se não acontecer nada além do que é Cristo na tua vida, isto te satisfaz? Ou você está dizendo: Deus, obrigado pelo Senhor ter me dado Jesus, mas eu preciso daquilo outro para me satisfazer. Eu preciso conquistar aquilo para eu me realizar. Sabe o que eu aprendo aqui? Se você já tem Cristo, já te basta. A faculdade que você sonha, a empresa que você quer conquistar, todas as demais áreas da sua vida, não é para te satisfazer e nem te realizar. Tudo isso virá para você revelar aquilo que Deus já te deu em Cristo Jesus. Tudo está em Cristo. O salmista no capítulo 16, versículo 1, ele vai dizer: a minha alma disse ao Senhor. O único, ele não disse o maior. Ele disse: o único bem que eu tenho no céu é ti. Asaf no Salmo 73, ele vai dizer: Deus, eu não tenho nenhum outro bem no céu além de ti, e eu não desejo nenhuma outra coisa aqui na terra que não seja ti. Por que tanta ansiedade? Por que tanta inquietação? Por que andamos tão importunados? Por que nós andamos carente? Que ele bate nas minhas costas, me aplauda. Se ele não fazer isso, eu entro em depressão. Ei, Cristo já te falou. Cristo já confirmou. Tudo que você precisa ouvir, tudo que você precisa sentir, Cristo já faz em ti. Aleluia. Aleluia. Há um homem na Bíblia que ele vai traçar um diálogo entre ele e uma comunidade através de uma carta. E ele vai dizer: olha, se tiver uma opção para mim, de eu escolher de ir para o céu, ou ficar entre vocês, ou ficar aqui na minha carne,
eu vou opinar ficar aqui. Aí deixa-me te perguntar. Se você tivesse essa opção de você escolher de ir para o céu ou ficar aqui na terra, qual das duas opções você escolheria? Aí você vai me dizer, não, mas esse homem que disse isso, deve que quando ele disse isso, ele estava no melhor conforto da sua vida. Ele disse isso porque ele não tinha inimigos. Ele disse isso porque ele estava no maior auge do seu ministério. Ele estava no melhor lugar da sua vida. É claro que ele disse que queria ficar aqui, porque ele estava no conforto de vida. Oxalá se fosse assim. Mas quem disse isso estava dentro de uma masmorra, desprovido de todo e qualquer conforto. O que teve nesse homem? Que ele disse, eu sei que lá é melhor, mas eu vou escolher ficar aqui por um tempo a mais, sujeito à perseguição, sujeito à morte, sujeito à dor, sujeito à calúnia, sujeito à difamação, sujeito a desconforto. O que havia dentro deste homem? Versículo 21 do capítulo 1 de Filipenses, quando Paulo dá um grito dizendo, ei, o meu viver é Cristo. E deixa-me lhe dizer uma coisa, Cristo é o céu. Não pense chegar no céu e encontrar outra coisa que não seja Cristo. Aqueles que vivem em Cristo. Hebreus, como é fantástico Hebreus. Hebreus vai ser escrito para defender a superioridade de Cristo acima de todas as coisas, acima do judaísmo, de tudo aquilo que a igreja judaica havia experimentado na antiga aliança, porque a igreja queria retornar à antiga aliança. E o escritor aos Hebreus vai defender do primeiro capítulo ao último capítulo a superioridade de Cristo aos anjos, a Moisés, a Arão e a todos. E quando ele chega no capítulo 7, versículo 26, ele vai dizer, aquele que é o nosso sumo sacerdote, falando de Cristo, foi feito mais sublime do que o céu. Aleluia. Por isso que quando ele chega em Hebreus capítulo 12, versículo 22, ele vai dizer, nós em Cristo já chegamos ao Monte Sião, a cidade de Deus. Quando nós nascemos de novo, nós entramos com passo dentro do céu, porque nós estamos em Cristo, e Cristo é toda a essência do céu. Por isso que você é chamado cidadão do céu. Lutero vai dizer, uma masmorra sem Cristo, um trono sem Cristo é um inferno, mas uma masmorra com Cristo é o céu. A capital do céu é um coração onde Cristo é entronizado. Ser cristão não é morrer para ir para o céu. Ser cristão é experimentar o céu antes de morrer. Aleluia. David Brenner,
um missionário aos índios, peles vermelhas do norte da América do Norte. Um profundo homem de Deus. Quando ele orava, ele dizia: ó Deus, eu não me importo pelos confortos terrestres. Eu não me importo em viver os prazeres terrenos. Leva-me para os ermos da terra. Leva-me para as covas profundas da escuridão. Eu não quero saber de conforto. Eu não quero saber de prazeres terrenos e temporários. Desde que eu possa sentir a Cristo. Talvez você ainda não entendeu o valor de ter Cristo em ti. Talvez eu ainda não entendi o que é você viver em Cristo. O que você dizer que Cristo habita em ti. O que você dizer que Cristo está contigo todos os dias. Deixa-me lhe dizer uma coisa. Se você entender o valor, a essência de Cristo, então não lhe resta ficar deprimido com as circunstâncias da vida, porque você já começa a viver tudo aquilo que Deus tem para ti através de Cristo. Aleluia. Aleluia. Se enche de Cristo. Se enche de Cristo. Pastor Alessandro, eu tenho preocupado como o meu filho vai viver nesse mundo. Eis a resposta. Antes de qualquer coisa, ministre para que ele seja cheio de Cristo. Porque o dia em que ele chegar diante da pornografia, ele vai dizer: não, eu já estou cheio. O dia que a prostituição bater na porta dele dizendo: ei, vem aqui satisfazer em mim, ele vai dizer: eu não preciso, porque eu estou farto de Cristo. Se alimente de tudo aquilo que Deus te deu. Essa esposa que Deus te deu. Se alimente de todas as virtudes dela. Então não haverá espaço para a mulher alheia te derrubar. Te satisfaça das virtudes desse homem. Se alimente dessas virtudes. Para que quando chegar um outro alheio, você poderá dizer: eu já estou saciado. Aleluia. 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 Eu quero que onde que você está agora, feche os seus olhos. Estenda a tua mão em sinal de receber alguma coisa. Aleluia. Vamos orar por alguns poucos minutos, para que você entenda o que Isaías disse: um filho se nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Ele já nos deu Cristo. Estende as suas mãos como se tudo aquilo que Deus tem para a tua vida seja Cristo. E que esse Cristo se manifeste na tua vida. Se manifesta no teu espírito. Se manifeste na tua alma. Se manifeste no teu coração. O diabo quer que você pare. O diabo quer que você desanime. O diabo quer que você volte para trás. O diabo quer que você retroceda. Mas diga: Satanás, eu não vou fazer isso, porque Cristo me basta. Tudo que eu precisava para viver, eu já tenho Cristo.
Seja cheio da presença de Cristo. Seja cheia da presença de Cristo. Seja tomado pela presença de Cristo. Seja derramado esta noite pela presença de Cristo. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Saia cheio desta noite. Saia cheia esta noite. Recebe Cristo. Seja cheio de Cristo. Aleluia. 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 Cristo te basta. Um dia Paulo vai dizer: Deus, eu quero que tu me tire esse espinho da minha carne. Não é isso, amado, às vezes que nós fazemos. Existem algumas situações espinhosas que nós oramos, nós levantamos propósitos, nós empreendemos jejuns, nós empreendemos vigílias, e o espinho não sai. Paulo vai orar: Pai, tira esse espinho, dói demais, é terrível demais. E Deus vai dizer bem no ouvido de Paulo: Paulo, tudo o que você precisava para viver, eu já te dei. Então escute a minha resposta, Paulo. A minha graça. Que graça é essa? É aquela graça que ele vai dizer a Tito: porque a graça foi manifestado a todos os homens, a saber, Cristo nosso Senhor. Paulo, a minha graça é o meu Filho, Jesus Cristo. Ele te basta. Ele te basta. Ele te basta. Pastor, o vento está soprando, mas você tem Cristo, então Ele te basta, você vai continuar. Pastor, a luta cresceu, você tem Cristo, então basta. Pode adorar, pode celebrar Ele. Fica de pé comigo em nome de Jesus. Quanto sente a presença desse Cristo esta noite? Quanto sente a presença deste Cristo esta noite? Aleluia! 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 Não cobre nada de ninguém, porque tudo o que você precisava para viver, você já tem em Cristo. Você tem o amor de Cristo. Se ninguém, preste atenção, se ninguém nessa vida te amar, você tem razão para viver sorrindo, porque você já tem o amor de Cristo. Pastor, eu errei, me arrependi, mas as pessoas não me perdoam. Vive sorrindo, porque o que você precisava você já tem, o perdão de Cristo. Pastor, as pessoas, eu estou triste porque as pessoas não me elogiam, nem falam que eu sou bonito. Eu trabalho e eu não vejo ninguém me elogiando. Para que essa depressão, hein? O que você precisava, você já tem. Jesus te disse, Romanos 8, 29. Ele é o primogênito dos seus irmãos. Você sabe quem você é no reino de Deus? Você é irmão de Jesus. Você quer uma outra honra do que isso?
Você percebe que as nossas frustrações, as nossas decepções com a vida, é porque às vezes nós não ainda enxergamos o quanto que Cristo é em nós. Quero encerrar esta noite vos falando do contraste de Adão dentro de Gênesis. Adão tinha tudo para ele comer. Ele resolve dar as costas e vai comer o que não pode, o proibido. Alguns anos depois, talvez séculos, aparece um rapaz na história bíblica chamado José. José é vendido para o Egito, você conhece a história. Quando ele chega na casa de Potifar, Potifar o reconhece como alguém abençoado. E Potifar vai lhe fazer uma proposta. Seja o mordomo da minha casa. Você aceita? Claro. Olha, tudo nessa casa aqui você vai fazer, você vai governar, você vai decidir. Eu dou toda a autoridade desta casa. Viva tudo que é meu, é teu. Só que só tem uma exceção. Não toque na minha mulher. Tudo bem, tudo bem. E a Bíblia vai nos dizer que José vai viver tudo aquilo que Potifar deixou para ele viver. Ele vai governar, ele vai administrar, ele vai reger, ele vai gerenciar. Tudo que era para ele viver, ele viveu. E lá um belo dia, lá veio a mulher de Potifar. Deita-te comigo, deito não. Deita-te comigo, deito não. Por quê? Porque tudo que o meu Senhor, que é o teu marido, me deu para viver, eu já estou vivendo. E a única coisa que ele deixou para eu não tocar e viver foi você. Então eu vou fugir de você. E ele fugiu. Então José é o antídoto de Adão. Se Adão não viveu o que é para ele viver e tocou no que não era para ele tocar, José viveu tudo aquilo que era para ele viver sem tocar no que é proibido. Te convido esta noite a você viver o exemplo de José. Viva tudo aquilo que Deus quer que você viva. Cristo, Cristo, Cristo. Pegue na mão de quem está ao seu lado aí, vamos orar. Aleluia. Aleluia. Pastor, o que eu oro? Ora para Deus abrir os seus olhos, para você enxergar o que Ele já te deu, Cristo. Ore para que você possa ser cheio da autoridade dEle, da unção dEle, da alegria dEle, da força dEle, da sabedoria dEle, da mente dEle. Se encha dEle. Porque tudo que Deus tem para ti é Cristo. Oh Deus, nos perdoa, Pai. Porque às vezes parece que Cristo não é tudo o que nós queríamos de ti. Parece-nos, Deus, parece que Cristo não é tudo o que nos preenche. Eu te peço esta noite, Deus, para que Tu abra os olhos deste jovem pregador. Abra os olhos deste adolescente, desta criança, deste jovem. Que ele venha entender que tudo que Deus tem para a vida dele é Cristo. As universidades, os diplomas, as graduações, as patentes, é apenas para ele revelar o que ele já recebeu, Cristo. Pai, eu sei que existem corações que entrou aqui esta noite, triste, desanimado, em crise. Eu te peço agora, o Espírito Santo, venha tirar o véu deste coração. Venha tirar o véu desta alma. Aleluia, aleluia. Ajuda este crente, ajuda essa irmã, ajuda esse irmão a desfrutar o céu já aqui na terra. Que nós possamos já começar a desfrutar o céu aqui na terra. Que o nosso viver venha ser tão somente Cristo.
Tão somente Cristo. Oh Deus, enchei este vaso. Que a nossa vida venha a ser derramada da vida de Cristo. Ser cheio de Cristo não é uma opção, é uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. É uma questão de sobrevivência. Olhe para cá, vamos terminar. Você que anda de carro neste Brasil ou em cidades, você já viu esta cena. De você estar passando e alguém na beira da estrada pedindo carona. De repente, você olha para o carro e está cheio. Então, você faz bem assim, ó. Está cheio. Sim ou não? Segunda-feira, terça-feira, quarta, quinta, sexta, o resto da sua vida, na estrada da vida, o diabo vai pedir carona para entrar no seu casamento, para entrar na sua espiritualidade, para entrar na tua espiritualidade. Saia esta noite com a convicção: o dia que eu encontrar Satanás na vida, através da circunstância, dizer: ei, me dá uma carona, eu vou dizer: diga aí para quem está solado, diga assim para ele, diz: olha, diga assim: eu estou tranquilo, porque eu estou assim, ó. Não, faz assim, bonitinho. Já que nós estamos diante das potestades, diante dos principados, vamos fazer um exercício, não é inovação, é algo apenas didático para mentalizarmos e internalizarmos. Levante as duas mãos para cima. Suponhamos que todo mundo espiritual, Satanás, demônios estão olhando para nós. Faz bem assim, ó. Satanás, eu estou cheio de Cristo. Diga: Satanás, a minha casa está cheia de Cristo. Diga: Satanás, o meu casamento, os meus filhos, o meu ministério, os meus sonhos, está cheio de Cristo. Quem pode aplaudir Ele? Quem pode adorá-lo?